Olá, tudo bom? Esse é o segundo vídeo do projeto Obsessores. O episódio de hoje é interessante porque se trata de uma pessoa que não mostra exatamente nenhuma intenção, não mostra exatamente o que aconteceu, o que fez. A gente consegue tirar essa ideia no decorrer da carta, né? Obsessores são espíritos como nós, né? Só que desencarnados, que nesse projeto, né, desencarnados, e que escreveram cartas e textos, e a gente vai pegar cada carta, cada texto, analisar, entender qual é o problema que ele está tentando exprimir ali e de alguma forma buscar a melhor solução para uma oração para ele, enviando pensamentos positivos da resolução do próprio problema dele, né? Eu sugiro fortemente que se você não esteja se sentindo bem, não esteja sentindo com luz o suficiente, não assista esse vídeo nesse momento. Volte a ele quando você estiver num momento propício, né? Obsessores são espíritos que se alimentam das energias negativas, dos sentimentos negativos, né? Sentimento é energia e energia é sentimento. Isso quando se trata de pessoas encarnadas. Então vamos à carta. Eu estava falido e precisava beber. Eu precisava escrever porque eu estava falido. O editor me cobrava, e aí eu bebi. Era a única ideia, 3 pontinhos, que eu conseguia ter naquela tarde. Depois de me livrar de algumas pessoas, voltei o pensamento, aquele doce vazio de achar que não entendia exatamente nada do que realmente tinha acontecido. Meu casamento, meu filho e o amante. Então o que ele quer dizer aí? Ele se encontrava num vazio, ele se encontrava sozinho, né, no isolamento, dá para ver a melancolia, né? Ele se encontrava perdido na vida, desesperançoso, sem fé em Deus, né? E tudo indica que ele cometeu um ato aí muito bruto, muito grotesco de findar a vida de 3 pessoas, e inclusive a dele no final. Então, somando 4 pessoas, né? Se trata de um obsessor provavelmente alcoolista que se prende às pessoas que fazem uso desregrado de álcool, né? Porque o álcool, além de poder propiciar diversas doenças, né, é o único vício que causa morte, né, na sua interrupção. Né? É o único depois da heroína. Né? Se você pega uma pessoa que é viciada em cocaína, coloca ela no quarto, ela não morre. Se você pega uma pessoa que é viciada em álcool, coloca ela no quarto sem álcool, ela morre por desidratação. Né? Então, uma pessoa, um espírito que no ápice de um determinado dia, ele se alcoolizou, provavelmente como de costume, devido à situação do amante, né? Devido àquela construção de vida que teve, junto com uma família que já não aguentava mais, provavelmente, ingerindo álcool novamente, acabou por cometer esse ato deplorável, né? Deve ter pego no flagra, deve ter... E aí se viu falido, se viu sozinho, se viu no vazio, depois de cometer esse ato, com o chefe, provavelmente o chefe dele, que é o tal do editor, cobrando ele algumas coisas, né? E fez consigo mesmo o que fez com a família. Então, como é que a gente ajuda uma pessoa dessa, que provavelmente ainda está perdida no plano espiritual, né? Nós precisamos fazer com que a nossa mente trabalhe no problema do obsessor, né? Para entender e para poder dizer as coisas certas, né? Para poder enviar pensamentos corretos, né? Então, no caso, a gente teria que dizer que ele desencarnou de alguma maneira muito delicada, né? Para que não haja um choque, não haja um baque, que ele desencarnou e que ele está bem. Ele não passa por nenhum mal físico mais, mas que ele precisa entender que o caminho que ele cometeu foi errado e que ele precisa se arrepender, né? Isso é de fundamental importância para todo mundo que faz a passagem, né? Para ir para o umbral, essas coisas todas. Então, fazendo com que ele entenda, que eu acho que é a parte mais difícil, que é a parte inicial,
de um tratamento de um obsessor, porque o obsessor precisa de tratamento, ele não precisa de mais violência, porque é isso, ele se alimenta. Se você trata o obsessor com violência, ele fica mais, as influências dele se somam, porque ele se alimenta disso, né? Nós nos alimentamos de comida, o obsessor se alimenta de energias densas. Então, nesse momento que ele escreveu essa carta, ele precisava ouvir de qualquer pessoa, não independente se tem mediunidade aflorada ou não, mas se você se encontra numa posição ou conhece alguém que se encontra numa posição semelhante, essa pessoa precisa ouvir exatamente a mesma coisa. A vida não é isso. A vida é dura para todo mundo. Todo mundo passa por altos e baixos, e isso é a vida. Jesus, que era perfeito, em corpo, espírito e conhecimento, sabedoria, ele passou maus bocados. Se ele, que é Jesus, passou maus bocados, imagina a gente. Então vamos uma prece aqui que eu selecionei, que diz o seguinte: Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma desse Espírito, que vindes de chamar para vós. Possam as provas que ele suportou na terra lhe serem contadas e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que pode ainda experimentar como espírito. Bons espíritos, que viestes recebê-lo, e vós, sobretudo, seu anjo guardião, assisti-o para ajudá-lo a se despojar da matéria. Dai-lhe luz e a consciência de si mesmo, a fim de tirá-lo da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que pôde cometer e o desejo que lhe seja permitido repará-las para apressar o seu adiantamento para a vida eterna. Vindes de reentrar no mundo dos espíritos e, entretanto, estais aqui presente entre nós. Vede-nos e nos ouvis, porque não há de menos entre nós e vós, senão o corpo perecível, que vindes deixar e que logo será reduzido a pó. Deixastes o grosseiro envoltório sujeito às vicissitudes e à morte, e não conservastes senão o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Se não viveis mais pelo corpo, viveis pela vida dos espíritos, e essa vida é isenta das misérias que afligem a humanidade. Não tendes mais o véu que oculta aos nossos olhos os esplendores da vida futura. Podeis de hoje em diante contemplar novas maravilhas, ao passo que nós estamos ainda mergulhados nas trevas. Ides percorrer o espaço e visitar os mundos em inteira liberdade, ao passo que nos rastejamos penosamente sobre a terra, onde nós retém nosso corpo material, semelhante para nós a um pesado fardo. O horizonte do infinito vai se desenrolar diante de vós e, em presença de tanta grandeza, compreendereis a vaidade de nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e das alegrias fúteis das quais o homem fazem as suas delícias. A morte não é, entre os homens, senão uma separação material de alguns instantes do lugar de exílio, onde nos retém ainda a vontade de Deus, assim como os deveres que temos a cumprir nesse mundo. Nós vos seguiremos pelo pensamento até o momento em que não será permitido nos reunirmos a vós. Como estáis reunido com aqueles que vos precederam? Se não podemos ir perto de vós, podeis vir perto de nós. Vinde, pois entre aqueles que vos amam e que amastes, sustentai-os nas provas da vida. Velai sobre aqueles que vos são caros, protegei-os segundo o vosso poder e abrandais seus pesares pelo pensamento de que estáis mais feliz agora, e a consoladora certeza de estarem um dia reunidos a vós no mundo melhor. Graças a Deus.